Oi gente, e aí? Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a obra de Aristóteles, mas não a obra toda, né? Mas principalmente sobre a teoria do auto e potência, né? Que está dentro da metafísica dele. Aqui está Aristóteles, né? O rostinho dele, não tinha foto na época. Então, o Aristóteles, ele foi aluno de Platão na academia, que foi a escola que Platão fundou após a morte de Sócrates, né? E na academia, né, diferente das escolas hoje, o propósito do estudante, da pessoa que entrava lá, não era se formar em nada, era simplesmente continuar estudando. Então, o Aristóteles, ao entrar lá, né, na juventude, ele estudou durante 20 anos, mais ou menos. E aí, quando o Platão morreu, ele achou que era ele que assumia a escola, mas não foi, e aí ele sai da escola e volta para a cidade dele, né? No caso, diferente de Sócrates e Platão, que eram atenienses, Aristóteles era da cidade de Estagira, na Macedônia, né? Então ao norte da Grécia. E aí ele, saindo da escola, ele volta para Macedônia, se torna professor, né? Preceptor de Alexandre, né? Que era o filho de Filipe da Macedônia, o rei. E Alexandre depois vai se tornar o grande conquistador que vai levar a cultura grega para todo o mundo, né? O mundo daquela época, né? A Europa, o norte da África, uma parte da Ásia. Então a figura de Alexandre é bem importante aqui, porque como ele foi um conquistador que levou a cultura grega ao mundo, a referência que ele tinha de cultura grega era principalmente o Aristóteles, né? Que foi o professor dele. E muito das informações culturais, né, informações naturais que eram coletadas por Alexandre e seus assistentes, né, durante as conquistas, eram enviadas para Aristóteles, que fazia os estudos dele e desenvolvia as teorias dele. Mas voltando a Aristóteles, depois que ele educa, né, depois que ele participa desse processo de formação do Alexandre, ele volta para Atenas e funda a própria escola. Então, já que ele não pôde ser o diretor da academia como esperado, ele funda a própria escola chamada Liceu, também em Atenas, e aí desenvolve a partir daí ele passa a desenvolver a grande teoria dele, as grandes teorias dele, que é chamado de Corpus Aristotélicos, que é a obra dele, né? Que não é uma teoria só, na verdade. Ele trabalha várias áreas do conhecimento. É diferente de hoje, que o conhecimento está todo parcelado em disciplinas, né, em especificidades. Ele estudava tudo, né? Então ele estudava a lógica, a linguagem, a biologia, estudava a natureza, a física, estudava a política, a ética, os costumes, né, a estética, a arte, a poesia. E aí, dentre essas obras, né, a obra que dentro da qual estou tirando o que eu vou falar hoje, né, é a metafísica, certo? Então, já que ele fala sobre o mundo físico, depois ele vai falar, né, sobre a metafísica, que é depois da física. E nessa obra metafísica ele desenvolve as principais teorias metafísicas dele, que tem reverberação até hoje, né? A teoria das quatro formas, a ideia de substância, mas principalmente a noção de ato e potência. Então, lembrem que na aula que eu dei sobre as filosofias da alteridade, né, da diferença, eu falei de Parmênides e Heráclito, dois pensadores que Parmênides falava sobre o todo, né, a indivisibilidade do todo, o uno, enquanto Heráclito falava sobre o movimento. Bom, por que é importante aqui? O Aristóteles, assim como a maioria dos filósofos gregos medievais também continuam com esse tipo de questionamento, põe muito em questão a ideia de movimento em contraposição à ideia de unidade, certo? Então Aristóteles vai tentar resolver esse problema na metafísica dele com essa noção de ato e potência. Ele diz que tudo no mundo, né, toda a natureza, toda a realidade, inclusive os seres humanos, estão em um processo permanente de evolução de uma potência para uma atualização de alguma coisa, certo? Então há permanente mudança aí, e essa permanente mudança que atualiza os potenciais
geram o uno, que seria a ideia de movimento advindo da divindade. Certo? Então, a divindade, por ser imóvel, por ser perfeita, está em ato puro, ela faz com que todas as outras coisas se movam. E esse movimento de todas as outras coisas geram os potenciais. Então, o exemplo que Aristóteles coloca no livro é a ideia da semente que se transforma numa planta, numa árvore. Né? Então, na semente tem o potencial, né, a virtualidade da planta. E aí, quando a planta se torna planta, ela atualiza aquele potencial que tinha na semente. E aí, todo ser humano, né, todo ser vivo, tem potenciais que podem ou não se desenvolver em ato, né, tem atualizações. Então, os potenciais são virtualidades. Então, num bebê tem virtualmente um adulto. Um adulto tem virtualmente um idoso. E aí, essa atualização advém do movimento constante da realidade. Então, é uma maneira simples, né, de colocar a teoria do ato e potência, mas eu acho que é útil porque muito da condição humana que nós temos, né, é muito dessa realização, né, dessa atualização constante dos potenciais. Certo? Então, muitos se prendem, inclusive, às suas situações, né, momentâneas, sem ver o potencial existente nas situações para realizar alguma outra coisa. Certo? Então, esse reconhecimento dos potenciais, das virtualidades da própria existência do ser humano, né, ou das coisas da natureza, é que promovem o impulsionar para a realização, certo? A única entidade que não pode realizar mais nada seria a divindade, porque já é perfeito, é um ato puro. Mas o ser humano, ele está sempre em potencial, sempre em virtualmente realizando alguma coisa. E aí vale, por exemplo, para a noção do livro, que eu já falei para vocês. O livro tem o potencial, tem a virtualidade de passar para o leitor tudo aquilo que foi colocado por escrito. Certo? Então a virtualidade está ali. No momento que ela é atualizada pela leitura, né, aí ela passa a ser atual. Aquele saber, aquele conhecimento que estava ali colocado virtualmente. Né? Bom, eu acho que dá para entender mais ou menos. Se alguém quiser se aprofundar nessa teoria do ato e potência, tem muita coisa, você pode pesquisar. Tem mais também das teorias de Aristóteles na própria metafísica ou nos outros temas dele, né? Na ética, na política, na lógica, que eu posso desenvolver também em outros momentos. Se alguém tiver interesse específico sobre um assunto desse, pode colocar nos comentários, né? Que eu tento preparar uma aula. E não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui do Super Acadêmico e dar o like no vídeo, certo? E partilhar também com as pessoas, certo? Valeu!